Olá. Olá, Duda, tudo bem? Tudo bem, Dominguinho? Boa tarde, telespectador da TV Prevê. Olha aí, eu falei algumas vezes aí, antes de aparecerem os pré-candidatos a prefeito, eu dizia que o Domingos era uma boa opção, então paguei pela língua. Agora, o Domingo quieto todo esse tempo e de repente ressurge aí das cinzas numa corrida que realmente até agora nenhum nome emplacou, e surgem dois nomes novos aí, que a gente, vamos ver agora que o nome aparecer para a cidade, se vai emplacar. Nós temos aí já uns 7, 8 pré-candidatos, mas a gente não sentiu ainda pendência para lado nenhum. Hoje eu apresento o Domingos aí, que segundo as bocas pequenas é pré-candidato pelo DEM. E o Celso Nascimento também é pré-candidato. O Celso Nascimento me ligou semana passada e dizendo que é pré-candidato. A Nádia deve estar agendando o Celso Nascimento ou logo para o começo da semana que vem. São dois nomes novos que estão aí, entre os 7 e 8 pré-candidatos que já existem, e que realmente, até agora, a tendência não pendeu para lado nenhum, talvez até pela decepção da população com o político hoje em dia, querendo coisa nova, né? Mas nós temos nomes de qualidade em Bauru. Eu falo nos 6, 7 que tinha antes, eu tiro pelo menos 3 nomes, que eu não vou falar quem são, de primeira qualidade. Agora entra Domingos na parada, muita experiência, empresário, e o Celso Nascimento, que é uma coisa nova na política, que também... Vamos ver o que o povo vai falar. Na certeza vai ter segundo turno, quem fizer 30% está no segundo turno, do jeito que eu estou vendo. Mas a primeira pergunta minha sua, como é que você foi parar no DEM? Tá. Quer dizer, depois nós vamos falar disso de pré-candidato, porque você se filiou ao PPS, né, do Arnaldo Jardim, e saiu e agora foi para o DEM. O que aconteceu para essa passagem, essa caminhada, Domingos? Bom, primeiramente, Duda, deixar claro para o telespectador que enquanto eu estive à frente do CIESP, eu sou diretor licenciado, então só me filiei a um partido político após o meu afastamento do CIESP. Isso ocorreu em outubro do ano passado. Enquanto eu estive no CIESP, eu não achei justo essa dupla representatividade. Filiei em outubro e com uma condição de estar entrando no partido político, né, pela primeira vez, com 57 anos de idade. Criar um processo, já desde o pleito eleitoral, participar de um partido político para poder opinar internamente, porque isso eu percebi. A gente de fora não tem qualquer voz ativa dentro de um partido político. Tentei isso enquanto diretor do CIESP, presidente do Pro Bauru, encabecei aquela campanha, o voto é nosso, tentar fazer com que Bauru votasse para os candidatos a deputados, tanto estaduais como federal, de Bauru, para que a gente ampliasse aí não só a representatividade fantástica do Pedro, mas que tivesse mais gente, tanto no estado como no federal. Acabei não conseguindo, não consegui articulação com os partidos políticos, porque você não é do meio. Então a minha vontade é de vir para dentro de um partido político para criar um processo desde a campanha eleitoral por Bauru. Porque o que a gente percebe, todo mundo reclama, e o que está acontecendo no país, inclusive a votação do impeachment foi uma declaração explícita disso. Pelo meu filho, não vou ficar repetindo aqui, por esse, por aquilo, menos por quem... Pela pátria. Pela pátria, né, por quem tem que ser. Então, a nossa pátria municipal é Bauru, tá certo? Depois a região e coisa e tal. Então, desenvolver alguma coisa preocupada com Bauru. E comecei esse trabalho dentro do PPS, e aí algumas coisas que houveram, não com as pessoas, conheci pessoas fantásticas lá dentro, pessoas que
que têm um trabalho muito importante para a cidade, que já contribuem e se conseguirem ser eleitas lá, vereadores como forem, vão continuar fazendo e melhorando o que fazem. Mas aí algumas coisas no planejamento... Você sentiu que a filosofia não batia? A filosofia não bateu, algumas coisas começaram a sair de controle, meu nome rodou para chegar atrasado e querer sentar na janelinha. Eu não era candidato a nada no PPS, ou pré-candidato a nada. Eu entrei para dar essa contribuição de criar um projeto para a campanha e depois um projeto de gestão também. E o que te levou para o DEM? Aí você foi lá, viu que não tinha o diálogo que você queria. Aí eu fui uma pessoa, eu recebi um recado que o Dudu queria falar comigo e coisa e tal, e num encontro na Câmara Municipal, num prêmio, num título de cidadão ao diretor do Senai, encontrei a Chiara, conversei, e não, porque vem falar com meu pai, aí tentei levar o presidente do PPS para falar com ele, pensando, política é conversa, é diálogo, infelizmente não consegui promover esse encontro, pedi licença para o presidente do PPS para ir lá conversar, para saber o que o Dudu queria com relação ao PPS e coisa e tal, e praticamente tive uma identificação, Duda, e você me conhece, sabe que como é que eu penso, como é que eu sou, tive uma identificação muito rápida com a proposta do DEM, com a questão do projeto de governo, um projeto administrativo para a cidade, inclusive de campanha e coisa e tal, veio de encontro a tudo que eu falava. Falei, pô, eu estou num lugar onde eu estou encontrando dificuldade, no outro que é isso, e está procurando alguém, então eu vou mudar de partido. E assim, na verdade, para a gente, Duda, você me conhece, eu fui objetivo, eu nunca fui ângulo. Claro. Né? Você lembra disso? A gente, uma bandeira só, eu fiquei meio que, porque por curto espaço de tempo, uma mudança de partido, achei que isso pudesse parecer uma vontade própria e coisa e tal, e digo para o telespectador que não é, eu quero contribuir para Bauru. Eu quero ajudar Bauru, seja na campanha, não sei se eu vou ser o candidato, se eu não vou ser, se eu tenho chance ou se eu não tenho, mas o que eu quero dizer para o telespectador e para o povo de Bauru é que a minha vontade, assim como estive há 8 anos à frente do CIESP de forma voluntária, é de forma voluntária contribuir para o processo eleitoral, tá certo? Como você disse na abertura do programa, já tem pessoas boas, estão chegando outras, e o que eu quero tentar uma filosofia do seguinte, acabou a eleição, acabou a competição, que todo mundo se volte por Bauru, que na minha opinião é o que não aconteceu até hoje. É por isso que nós estamos do jeito que nós estamos, passando enorme dificuldade. Então essa é a proposta. Aí o que vai acontecer e coisa e tal, como minha mãe diz, se for para o teu bem e para o bem de Bauru, que aconteça. Se não for... Mas você sabe que essa frase, há anos atrás eu falei isso aqui, mas sei lá, 8, 10 anos. Aqui, os políticos de Bauru, nesse ponto, são terríveis. O cara nem se preocupa em estar bem. Se o concorrente está pior, excelente. Mas você sabe, triste, infelizmente, muito triste. Infelizmente, e tem cidade que você não vê isso. Não, né? A gente não aqui vê. Bauru é assim, o meu concorrente, o cara está na pior, tá tudo bem. Tá tudo bem, e essa coisa, desculpe, na minha opinião, principalmente que ocorre até em cidades de porte menor do que Bauru, essa coisa burra que terminou a eleição, o cara é do vermelho, é do azul. Isso tem que acabar, claro. Duda. Nós temos que brigar pela cidade. A eleição municipal é a cidade. É a cidade, sabe? É ajudar a periferia, melhorar ensino, esporte, cultura e coisa e tal. Que os filhos dessas pessoas tenham oportunidade de emprego na cidade, assim como os nossos filhos e netos fiquem por aqui. Que é coisa mais triste, Duda. Eu estava dizendo aí, participei de um programa junto com alguns pré-candidatos do DEM, eu falei, prefeitos de cidade pequena com 4, 5 mil habitantes, que é coisa mais triste que pode acontecer para uma família é você saber que teu filho está chegando 17, 18 anos, ele vai ter que estudar fora, porque não tem uma escola boa, que é o que não acontece com nós. A gente segura os nossos aqui até 22, 23, 24, pós-graduação, mas aí depois você não oferece condições dele ficar na cidade. Claro. Aí ele tem que ir embora. Eu, como descendente de italiano, se eu puder manter os filhos debaixo da asa, e se puder, eu quero fazer isso
para os filhos dos outros também, que é uma coisa que não acontece na cidade. Bom, na última eleição que o Rodrigo ganhou, ele enfrentou a Chiara, que foi a candidata que fez mais críticas ao Rodrigo na época, e críticas que, no fim, falou do DAI, e hoje é o escândalo de Bauru, o DAI que, lamentavelmente, perde quase 50% da água que produz, joga na sarjeta, joga na rua. A Chiara deve exercer cargo de vereador, que na tua opinião, ou deve pleitear ou ser candidata a prefeito também, a pré-candidata, ou a vice-prefeito? O que você sentiu lá na família Ranieri? Me parece que para prefeito ela declinou. É um projeto de família, filha pequena e coisa e tal. Para a vereança, me parece que há uma boa possibilidade de que ela ingresse como candidata a vereadora, isso sim. Agora, em todos os lugares, nos dois partidos, nessa curta passagem de tempo, é isso que eu vejo, uma força de pessoas com trabalhos sociais na periferia, com trabalhos importantes para caramba. E não há, Duda, um projeto que você agregue tudo isso com instituições como Lions, Rotary, Maçonaria, que tem outro trabalho voluntário, mais os que cuidam do terceiro setor. Quer dizer, não há uma coisa integrada, é tudo largado, seccionado, né? Departamentos que não falam de obra, não falam com o DAI. Outro dia vi uma entrevista, o do DAI, olha, eu agora vou começar a usar a técnica da obras para melhorar os concertos. Pô, pelo amor de Deus, cara, não é possível. Será que tanto tempo agora que vai estar percebendo que a coisa não tem qualidade? Você precisa estimular o funcionário público. Nós temos 7 mil trabalhadores do funcionalismo público municipal. Tem que criar parâmetros de meritocracia para essas pessoas, né? Criar parâmetros de... Que análise você faz da administração do Rodrigo Agostinho? Duda, eu não quero ser igual. A minha proposta de estar participando desse processo eleitoral, do qual eu não sei se eu vou ter meu nome validado para ser, hoje, se eu sou um pré-candidato, se eu vou chegar a ser um candidato, não adianta ficar criticando. Na verdade é o seguinte, tem que mostrar o que não está sendo bem feito e mostrar o que... Eu acho que esse é o papel do cara que quer ser candidato. O que não está sendo bem feito na administração do Rodrigo Agostinho? Eu acho que a grande falha são vários princípios gestores, em vários setores. Você falou do DAI, eu acho que tem na Endurb, eu acho que tem na saúde, em todo lugar, às vezes não tem na secretaria inteira, mas tem um departamento de fiscalização, para aprovar a obra, o empresário reclama que demora para conseguir um alvará. Então, na verdade, tem muitos pequenos focos que isso você conserta com gestão. Agora, uma outra coisa que tem que ser importante para todo mundo que é candidato, é isso que eu quero levar de proposta, caso o seja, que nós tenhamos uma proposta de gestão e que ela seja sequencial. Não é possível vir o próximo e achar... Por exemplo, tem várias coisas que a gestão do Rodrigo está fazendo e bem feita. O que tem que ser feito? Continuar e aprimorar. Não pode seccionar, querer trocar para crivar o nome, isso é absurdo. A gente não pode fazer isso na empresa da gente. Se você troca o administrador de uma unidade escolar tua, o que entra tem que pegar o que estava fazendo e melhorar. Não é assim? Foi assim que você me orientou. Mas você está falando muito em tese. Se está bem feito, tem que continuar. Quem é que não sabe disso? Se está mal feito, tem que mudar. Entendeu? Mas você não mostrou nada. Ah, Duda, mas eu não posso falar ainda, né? Eu sou pré-candidato. Eu posso começar hoje há 4, 5 meses já criar. Uma coisa que eu digo, que uma falha que eu acho que tem na gestão, você tem que administrar a cidade com todo mundo, com Lions, com Rotary, com a Associação de Moradores, escutar todo mundo. E a situação financeira de Bauru vai ser um problema seríssimo. Por isso que você tem que melhorar a eficiência. Se o teu dinheiro é curto, se você tem um salário hoje e chegou um filho a mais na tua família, você tem que se virar e fazer esse dinheiro render para isso. Esse é o papel do gestor, entendeu? É isso que tem que ser feito, na minha opinião. Fala, o que você quer vir para ele?
Ninguém melhor do que eu conhece o Domingos. É um gestor realmente muito bem preparado. O primeiro emprego do Domingos foi o Grupo Prevê. O Domingos foi meu diretor na cidade de Lins e meu diretor na cidade de Jaú, né? E professor em Bauru. Professor em Bauru, daqui o contato com ele. Realmente ele é um bom gestor. Mas eu falo assim, olha, vai ser uma eleição que a população vai ter, no mínimo, 4 candidatos de primeira linha e Bauru vai ganhar com isso. Eu tenho certeza absoluta. O Domingos é um deles. Vamos ver o telespectador, porque você vai ficar passando vaselina em mim aí, entendeu, né? E eu te conheço muito bem, então você já passa vaselina no telespectador aqui já lá. O Luiz do Higienópolis. Qual a proposta que o senhor tem em relação à prostituição aqui no Higienópolis? Isso daí é coisa antiga que faz ali na rua do cemitério. É extremamente desagradável. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma mulher psicóloga e eu digo para ela que tem algumas coisas que são necessárias na cidade. E para mim, locais onde esse tipo de atividade seja regulamentado, controlado, fiscalizado e coisa e tal, para mim são até questões sociais, para que a gente não tenha tantos absurdos, principalmente com pedofilia. Porque por ali teve crime, teve tudo ali, tem de tudo. É um absurdo aquilo. Você lembra, antigamente eles ficavam aqui na Pedro de Toledo. Na Pedro de Toledo e tal. Sumiram dali, né? Eu, honestamente, faz muito tempo que eu não passo a noite ali, não sei se sumiram, se tem só lá. Eu sei que às vezes pelo caminho que eu venho ali, que eu pegava meu filho na Unesp, ali também tem alguns pontos, mas é um local mais retirado. Enfim, é uma situação desagradável. Eu fico imaginando uma pessoa... social e policial. Social, né? E policial. Eu acho assim, que isso daí deve ser... Deve ter esse tipo de atividade, mas em locais apropriados, e eu particularmente, na rua, eu sou contra. Eu sou contra, totalmente contra, e isso é muito desagradável para quem mora por ali. E numa era de doenças que nós... Quer dizer, né, hoje, com uma certa liberdade sexual, eu acho que o jovem é muito diferente da minha época de moço. Você, se era moço e achava que tinha que ter experiências, você não tinha alternativa. Ou você partia para uma prostituição desse tipo, ou as pessoas das sociedades se preveniam, se precaviam. Todo mundo tinha medo da gravidez. Depois, com a liberação do anticoncepcional, um dia ainda eu quero chamar uns 4, 5 pessoas de mais de 70 anos para contar para a população como é que era na nossa época, né? Quer dizer, eu peguei isso ainda. Você pegou também. O finzinho disso, mas pegou, né? Entendeu? Então não tinha. Tanto é que nós tínhamos a mais famosa do Brasil aqui, né? Claro. Bom, era uma referência. Tinha tudo quanto é tipo. Você tinha agora, prostituição, você tinha nível A, B, C, D, E e o muquifo, entendeu? Só que era tudo em casas, na rua você não tinha ninguém. Mas o que é mais triste hoje é que clientela. Essa que o telespectador está se referindo, normalmente é uma prostituição... Que é mais travesti ali, né? Praticamente da contravenção, né? Onde está, enfim... Ali teve um assassinato há uns 20 anos atrás. Muito triste isso. E continuou. Mas é mais, viu? Você que perguntou... Aonde o prefeito pode intervir nisso é difícil, é muito mais problema social e policial. Claro que pode ajudar. Mas dá para ajudar. Dá e tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. Eu comungo porque o que a gente não quer para a gente não pode querer para os outros. Esse é o meu princípio. O Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde, professor Duda e Domingos. Eu morei no sítio, eu também. E lá... Quando tinha baile, contratava-se sanfoneiro. E quem pagava o sanfoneiro escolhia a música. Portanto, eu acho que os empresários estão certos em fazer pressão para que mude esse governo que não passa de uma quadrilha.
e só serve para roubar e gastar dinheiro sem necessidade. Vamos aproveitar a pergunta do Luiz Carlos, né? Ele quer dizer o seguinte: nós que votamos temos direito de... Ele usa a metáfora do sanfoneiro aí. O que você acha da cassação? E aproveita, fala em cima da pergunta dele, porque o Fiesp, da qual você é membro, foi uma voz importante forte na cassação do Congresso. O que eu acho, Duda, acho não, eu tenho certeza, é que esse pessoal abusou demais, né? Vai roubar no inferno, né? Olha, parte do que nós estamos passando de problema é o dinheiro que foi mandado para fora, é o dinheiro que foi desviado, o dinheiro que deixou de circular na economia. Trilhão. Né? Apoio a economias de outros países aí, bolivarianos e coisa e tal, coisas absurdas, né? Eu hoje escutei que a OAB, entrou com uma ação contra o Bolsonaro porque ele manifestou apoio. Mas também vamos falar a verdade. O Bolsonaro não serve para ninguém. As pessoas radicais, ou de direita ou de esquerda, vai cuidar da... O cara abusou. Mas veja bem, gente idolatrava o Fidel. Claro. Esse torturador, sou contra o que o cara fez, pelo amor de Deus. E os esquerdinha no Facebook, eu fico louco da vida, elogiando esse deputado homossexual aí, porque deu uma cusparada. Porque cusparou. Eu, no lugar dele, queria cuspir também. Tinha que... Até o Roque Ferreira, entendeu? Para com isso. Não vai chegar em lugar nenhum com isso aí. Tem que cuspir em ninguém. E não tem que ser Bolsonaro também elogiando o torturador. Eu acho que é isso aí que não interessa para a sociedade brasileira. E nós temos uma presidente, um ex-presidente que apoiava o Fidel e tem como Fidel como referência. Nossa Senhora. Entendeu? Não, o Frei Beto, não é o Padre Beto, não confunde. O Frei Beto. Que é esse comunista, escreveu um livro comparando o Fidel com Jesus Cristo. É absurdo. É um verdadeiro absurdo. Mas voltando... Che Guevara com Jesus Cristo. Voltando à pergunta, eu acho assim, a gente está num momento muito difícil da economia, o remédio vai ter que ser amargo. Infelizmente o povo já está sendo, nós já estamos sofrendo. Eu fico pensando nesses 10 milhões de brasileiros que não têm trabalho para trazer dignidade para dentro de casa, com família, com filho, com conta para pagar, com juros de banco aí de cartão de crédito de 460%, 470%. Qualquer cheque especial 20% 280% acumulado ao ano. Então, veja bem, a população está vivendo um momento assim caótico, né? E precisava acontecer alguma coisa salutar para que desse um ânimo, uma chacoalhada no bambuzal. Não acredito muito nessas pessoas que vêm no quadro sucessório por legalidade, pelo histórico que eles têm. Na minha concepção, inclusive, eu tinha muita dúvida de que nós conseguiríamos aprovar o impeachment no Congresso e só conseguimos na última cartada porque o PRB, né? Mudou, pode ver, os 47 votos eram os 20 que faltava e os 27 que sobraram. Mas não esquece que era 2/3 também, a vitória foi esmagadora. Mas se tivesse 340, tinha morrido na praia. Tá certo? Esse é o problema, né? 341 não passava. Então, ganhou por 25 votos. Ganhou por 25 votos. Era um problema. Olha, não foi fácil, acredito ainda que no Senado também não vai ser. Só que não esqueça que não teve 25 a mais, 25 além dos 2/3. Dos 2/3. Voto para voto, é muito voto. Agora, Deus queira que as pessoas que estão tentando reconstruir pensem no povo, pensem na economia, pensem que tem que gerar emprego, pensem que tem que fazer os investimentos em infraestrutura que nós precisamos, coisa e tal. Não é possível que os caras vinham fazendo, Duda. Tira dinheiro do Sistema S, onde tem a qualificação de mão de obra. A gente estava com o país em evolução, trabalhando, e não tinha mão de obra qualificada para atender todo mundo. Aí os caras vão tirar 30%. Por quê? Porque vocês são lá do Sistema S, o teu presidente está contra. Quer dizer, um revanchismo, uma coisa de, sabe, perseguição.
E mentira em cima de mentira de todo mundo. Ah, tenha dó, né? Tomara que tudo isso comece a melhorar. Dos dois lados, tem que tem que parar, mas o esquema que os esquerdinha fizeram esse tempo, praticamente ridicularizando quem produzia, né? E até hoje. E aqui quando eu falo alguma coisa, só que é sempre a mesma meia dúzia. Quem vai atacar o Grupo Prevê, que tem uma história de 40 e tantos anos, né? Eu falar alguma coisa, aquela meia dúzia, mas não passa de meia dúzia, eles não conseguem aumentar. Eles entram no Face falando mal do Prevê. Fala o mal que você quiser do Prevê, Duda, o Prevê tem que se defender por Duda, si só. O princípio deles, Partido dos Trabalhadores, o que eles fizeram para o trabalhor? Nada. Nos últimos 20... que fizeram, tiraram. Não, os últimos 20 anos, o trabalhador aumentou o imposto de renda retido na fonte em 70%, 72% não, do que fica uma retido. Política social que quem entrar tem que continuar, melhorar, aprimorar tal, e coisa e tal. Mas isso... só que tiraram tudo, já tem 20 milhões de desempregados aí. Não tem capital, não existe trabalho social sem capital. Claro, se não tiver dinheiro, como distribuir? Como distribuir? Não tem jeito. Tenha dúvida. Eles prejudicaram o próprio trabalhador. Vamos lá ver outra pergunta, agora é o Edilson do Meridota. Domingos, como o senhor está sendo muito enfático em relação a Bauru, o senhor acha que com a prisão dos ladrões do dinheiro do hospital de base, Bauru começa a ter jeito? Olha, eu tenho um lema comigo, eu tenho 2 filhos, um de 20 e um de 17 anos, para o 17 ainda eu sou responsável sobre ele. O de 20 eu falei para ele quando ele fez 18 o seguinte: meu amigo, até aqui o que você fez de errado, a responsabilidade era minha, daqui para frente é tua, e se você fizer alguma coisa errada, eu não sequer vou te ver onde você está pagando pelo que você fez de errado. Então, na minha concepção de ser humano, não existe você prejudicar alguém para favorecer. Quem faz isso, quem pratica isso, seja quem for, pode ser meu filho, pode ser meu irmão, minha mãe que ainda está aí, tá certo? Se ela qualquer um deles fizer, eles têm que pagar. Eu não aceito. Desonestidade é uma coisa que não faz parte do meu dia a dia. E não pactuo com esse tipo de coisa. Fim de papo. Então, quem fez, se está pagando, e no passado já teve mais gente que fez e pagou também. Né? E Bauru vive um momento diferente. Nós podemos ter dificuldades na forma de conduzir, de gerir, coisa e tal, mas nós não temos o histórico de que nós tínhamos aí há 15, 20 anos atrás, aí, de forma nenhuma. O mestre Wagner Kavenag mandando a pergunta. Você conhece o Wagner? Conhece. Né? Wagner é uma figura muito importante na Unesp. Mestre Dude Malandrino, qual seria a sua proposta de identidade econômica para Bauru como uma cidade vocacionada para a prestação de serviços? Prestação de serviço e comércio, né? Saudações. Professor Wagner, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tentei uma coisa durante 8 anos, enquanto estive à frente do CIESP, que foi tentar migrar o conhecimento das universidades e faculdades de Bauru para dentro do processo produtivo. Foi mesmo. Tá certo? Briguei o tempo inteiro e não consegui isso. Eu espero que se eu estiver num outro lugar, com muito mais poder de decisão e de agregar as ideias, eu consiga fazer com que o conhecimento das universidades, faculdades, que essa força viva que são os estudantes, venham para ajudar com trabalhos sociais de esporte, lazer, cultura, para ocupar o tempo da criança na periferia, para ajudar na qualificação da mão de obra, para transmitir geração de renda para as pessoas menos abastadas da periferia. Então, um dos meus caminhos é Parque Tecnológico para Bauru, tá certo? E migrar conhecimento das universidades para os setores produtivos e assistenciais da cidade. Se você conseguir fazer isso, você vai implementar as indústrias que estão aqui e, consequentemente, fortalecer a economia do município. Começa por aí, e eu vou contar com o senhor se eu estiver lá, porque vai ser muito Principalmente importante. a Unesp, que é uma universidade, o maior campus da Unesp no estado de São Paulo é Bauru, né? A Unesp pode dar muito mais para a cidade, principalmente em tecnologia, com as suas engenharias que são de qualidade. A Unesp tem muito curso de qualidade, mas as engenharias da Unesp
Para mim é o cartão de aparência da Unesp, são a área de exatas, né, Domingos? E só para o telespectador entender meu raciocínio, basta a gente ver onde existem polos educacionais que migram para a cidade. E o que acontece com essa cidade? São Carlos, Campinas e São José dos Campos. Então, com o tanto de universidade e de universitários que nós temos em Bauru, não ter feito isso até hoje, para mim, é uma falha gerencial. O Domingos está certinho. E São Carlos, por exemplo, que tem uma universidade federal de engenharia, uma universidade estadual, que é a USP, que está lá também. No Brasil, referência de fibra ótica é São Carlos. Aviação é São José dos Campos. Agronomia e medicina e engenharia também de alimentos e coisa e tal é Campinas. Nós temos a nossa odonto aqui da USP, que é referência e faz um trabalho social fantástico, pegando pessoas aí, né? Mas o quê? O odonto da USP tem 40 vagas, 50 vagas. Não teria uma força de uma engenharia da Unesp nunca, que eu acho que pode fazer muito mais pela cidade. E as outras também, Duda, todas as outras faculdades, também, claro. Sabe, tem que usar essa massa toda pensante para ajudar a gerir a cidade. É que o Wagner é da Unesp, nós estamos falando da Unesp. Claro. Né? Pedro Valentim cumprimenta o professor Duda e o Domingos. Vou fazer a mesma pergunta que fiz aos outros 3 pré-candidatos. O senhor se comprometeria... o Pedro denunciou aqui esses dias atrás esses vazamento em concursos da prefeitura. O senhor se comprometeria a terceirizar os concursos públicos municipais de Bauru, cujos alguns apresentaram fraudes e foram suspensos, como é o caso de procurador jurídico e o de enfermeiros? Pedro, eu vou dizer uma coisa para você. Os servidores públicos municipais são de altíssima qualidade. Se isso aconteceu, tem que ser apurado e quem cometeu esse tipo de crime ser penalizado por isso. Eu não sei se terceirizar seria a saída adequada ou correta para resolver o problema. Mas, como gestor e como administrador, se eu tenho um problema dentro da minha equipe... Mas terceirizar, que falou em educação, eu conheço um pouco, concursos conheço. Falou em educação, em concurso... Terceirizado diminui, não quer dizer que vai resolver todo o problema, mas diminui a possibilidade de fraude muito. O Pedro está certo. Não, mas Duda, o problema é que às vezes você sabe que isso resolve o problema, mas você não tem dinheiro. Porque, Pedro, a gente está falando de uma administração que vem pela frente com enorme problema de caixa, não sabe se vai conseguir honrar pagamento de funcionário. Nós estamos vendo o Estado, Duda, pedindo para pagar o 13º em 10 parcelas. Você imagina como é que está esse Estado. E isso se acontece com alguém que está na iniciativa privada, a empresa dele fecha. No dia seguinte o Ministério Público está ali, o sindicato e coisa e tal. Então, veja bem, eu vou tentar levar a coisa sempre resolvendo internamente e coisa e tal. Se isso não for possível e não houver capacidade para que isso ocorra, inclusive de segurança, aí você tem que ir para terceiro, né? Você tem que terceirizar. Quem pergunta agora é o Luciano Dias Pires. Domingos, você está prefeitado mesmo. Wagner Cavenaghi, Luciano. Que honra, professor Luciano, que honra. Pai de um amigo de carteira escolar, o Luiz Antônio, filho dele. Como o Domingos vê a necessidade de continuar o trabalho de resgate, preservação e divulgação da história de Bauru? Seu Luciano, vou dizer... Ninguém ajudou o Luciano, viu? Luciano, Seu Luciano, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho uma coisa em comum com o senhor com relação a esse projeto que o senhor busca faz tempo, que foi tentar montar o Memorial da Indústria de Bauru. Aliás, eu fui para o meu segundo mandato porque eu achei que eu ia conseguir, e não consegui. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, que o senhor sabe muito melhor do que eu. Não existe país, cidade, família, que se não tem história resgatada... Onde está o acervo do Luciano agora? Eu acredito que está tudo com ele. Eu acredito que está tudo com ele. E vou dizer uma coisa para o senhor, já penso até onde vai ser, porque não é possível ter aquele monte de barracão
da extinta estação ferroviária da NOB, parada, caindo em pedaços, com um monte de espaço que dá para fazer o que o senhor quer, o que eu quero para a indústria, quem quiser fazer para o comércio, para o ensino e para a radiodifusão, que é outra coisa que a gente tem forte na cidade. Enfim, reconhecimento histórico é uma coisa que faz parte do meu passado e eu trago de berço. O Luiz Carlos dos Altos da cidade também faz perguntas boas sempre. Supondo-se que você ganhe as eleições para prefeito e por sua origem industrial, podemos imaginar que no futuro Bauru possa ganhar novas indústrias, aumentando o nosso nível de emprego? Luiz, muito obrigado pela tua pergunta. Vou ser claro para você numa coisa. A chance de uma grande indústria cair em Bauru é parecida com um meteoro cair aqui por perto. É muito difícil. O que nós temos que fazer é trabalhar a base e melhorar o que está aqui e dar incentivo e condições para quem está aqui. Começa pelo problema, vê se eu estou certo. Começa com o problema que Bauru não tem água. Não, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Nem sei se não tem água, Duda. Eu acho que... Não tem. Não, eu não... Se eu fosse para você ter uma grande indústria... Entendeu? Por exemplo, eu não sei se teria o volume... Eu montava em Havaí, não montava em Bauru. Por que a Toyota foi para Sorocaba? É montadora. Não, mas por que ela foi para Sorocaba e não foi para Indaiatuba, onde era o início? O estudo inicial foi em Indaiatuba. Não foi para lá por falta de água. Porque não tinha água. Isso. Não tinha água suficiente, para o processo fabril que há um Porque mão de obra, hoje a grande indústria usa pouca mão de obra, né? Mas mão de obra nós temos qualificada, nós temos universidade, nós temos escolas aqui, SESI, SENAI, SENAC, excelentes. Agora, vou dizer para você o que nós não temos e que para mim é fundamental. Nós não temos um censo socioeconômico, Luiz Carlos. Nós não sabemos quantas indústrias, quantos comércios, prestadores de serviços, MEIs, pequeno, food truck, nós não temos um censo, nós não sabemos quem somos, nem quantos somos. Você tentou montar isso quando você ficou na prefeitura? Outra coisa, tentei, deixei, Duda, isso isso, por isso que eu estou aqui. Eu deixei o processo pronto para isso continuar, em parceria com o Sebrae. Só que aquela tal história, você deixa pronto, o que chega no teu lugar, eu vou fazer isso, pô, isso aí quem deixou foi o outro. Não, vou fazer outra coisa que isso não é importante. E nós eu achei que isso tinha continuado. Nós não temos um censo em Bauru, Duda. Isso é absurdo, Luiz Carlos. É impossível. Sabe o que significa isso? Para qualquer pessoa que está nos assistindo, para o cara entender, eu não sei quanto eu ganho, mas eu vou sair gastando, ou fazendo alguma coisa, sem saber quanto você ganha, quem é. Então, é ridículo isso. E outra coisa, também não é um privilégio só de Bauru, Duda. Não há outro município no Brasil que tenha um censo socioeconômico. É por isso que a política está do jeito que está. Olha, quem está mandando aqui é a Solange Parra. Solange é a esposa do Flávio Parra. Conheço. Você lembra do Flavinho, né? Claro. Duda, o programa está maravilhoso. E o Flávio quer fazer parte dessa entrevista do tempo antigo, que tomava a bênção de pai e mãe, o tempo do respeito. Eu tinha que passar no quarto da minha mãe e beijar a mão, bença mãe, bença pai. Né? Nossa época era assim mesmo. Educação é uma coisa que você tem algumas adequações. O Flávio é um cara que pode, e ele deve ter algum acervo também. O Flávio foi um grande jornalista policial, ele foi policial e ele escrevia no Jornal da Cidade, no Diário de Bauru, nas rádios. Todo mundo usava Flávio Parra aqui em Bauru, era uma referência. É verdade. Eu tenho a impressão que a Solange está até querendo insinuar que ele deve ter parte da pergunta do Luciano, com a minha da história da indústria e etc. O Raul do Centro de Bauru. Cumprimento o professor Duda e o Malandrino. Pergunto, qual é a sua proposta para asfaltar essas ruas que estão esperando a promessa de se concretizar? O que pretende fazer para eliminar os buracos da cidade? Você, como pré-candidato a prefeito pelo DEM, já existe... essa pergunta é muito boa. É muito boa, porque a segunda que ele faz. Você já tem alguma proposta de aliança com alguém?
Olha, eu vou responder a segunda, que é mais rápida. Ainda não, isso o presidente do partido, eu particularmente, estamos procurando pessoas para coligar. Eu reitero que sozinho é muito difícil, que a gente tem que ter a participação social de todo mundo, agrupar os clubes de serviço, as entidades civis organizadas, né, sindicatos de trabalhadores, enfim. A gente tem que botar todo mundo, dar voz aos conselhos municipais, enfim. Mas não há ainda nada firmado, mas há trabalho em curso. Tá nos bastidores, conversando. Agora, com relação à primeira pergunta, é o seguinte. Olha, Bauru foi muito maltratada desde sei lá quando aí. A gente vê muito problema em Bauru porque não tem galerias de água pluvial. Você pega a Duque de Caxias, quando chove, vira um rio. Por quê? Não tem bueiro, a água não escoa. E muito do que... Pode perguntar para técnicos, eu sou engenheiro mecânico e não civil, mas técnicos, que o que estraga o asfalto é água. Água correndo em cima do asfalto corrói muito mais o asfalto do que os carros que por ali passam. Diferentemente do que acontece, por exemplo, no principal corredor, que é a Rodrigues Alves, que aí eu falo o que eu disse no coisa passado. Nós temos que chamar a universidade e não é possível. Tem que mandar fazer um piso de quanto? De 10, de 20, de 30, mas tem que acabar com aquilo. Você não consegue andar na Rodrigues Alves, porque passa o ônibus e aquilo vira um pelote de asfalto, aí vem um cara, arranca, raspa aquele e coloca outro. É um absurdo, Duda. Você vai nos Estados Unidos, 15, 20, 30 centímetros de concreto embaixo de uma camada de asfalto de 5, 10 centímetros. Aqui não, aqui é areia e o asfalto por cima. Então, você tem que pegar isso de novo, você tem que treinar público interno, você vai ter que qualificar esse pessoal, vai ter que estimular esse pessoal e vai ter que procurar conhecimento de forma até gratuita. Por quê? Tem um problema. O município não vai ter dinheiro, Duda. Nós vamos ter dinheiro aí, daqui a pouco, eu não sei como é que ninguém perguntou da saúde. Daqui a pouco nós vamos ter saúde, como é que nós vamos fazer? Por exemplo, na minha cabeça não passa até hoje você não ter um software que você gere a saúde, que você tenha um prontuário único do usuário da saúde. O cara, ele mora no Meiridota, mas ele está passando um final de semana na casa da filha dele que mora na Dutra, ele tem que ir para um PA de atendimento, os caras pegam ele e tem que começar tudo de novo, entre quem é o senhor e coisa e tal. Não, se você tem alguma coisa integrada na internet, e hoje isso não é caro. E talvez a prefeitura até não tenha dinheiro para fazer isso. Você vai precisar de parceria e contar com alguém, por isso que eu digo que precisa da sociedade. Ou seja, vai ter que meio que contratar um Harry Potter aí para poder fazer uma boa gestão. O Rafael do Meridota. Boa tarde, amigos Duda e Malandrino. Professor, oxalá tenhamos candidatos da ética, capacidade e compromisso de Bauru como o Malandrino. Tem, Rafael. Olha, eu falo assim, ó. Nós estamos indo para 4 candidatos de peso em Bauru. Teremos com certeza um pleito de excelência. Aprovo e fico feliz com a candidatura desse grande valor. É um bom elemento. Muito obrigado. Fico muito grato pela consideração. Tem sobrenome? Rafael é trovador. Eu não sei se eu conheço. Inclusive, você conhece, é cantor, ele é família, ele faz versos, faz jingles. Eu tenho certeza que se você quiser falar com ele, já contrata ele, já faz um lá, hino, vote no Malandrino, hino. Entendeu? O Rafael é maravilhoso, é meu amigo pessoal, por isso que eu brinco com ele. O Alain é da liderança do Geisel. Cumprimento o professor Duda e o Malandrino. Malandrino, desejo-lhe boa sorte nessa campanha para a Prefeitura de Bauru. O Alain significa voto para dar com pau. Alain, você conhece? Alain, eu vou dizer uma coisa para você. Qualquer um dos candidatos que for falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele vai ter enorme dificuldade depois de cumprir. Eu tenho uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que participando do processo eleitoral e coisa e tal, eu quero trazer uma coisa e espero que os outros acompanhem isso depois. Nós temos que criar termômetros, indexadores, para avaliar desempenho de bairros.
porque o cobertor é curto. Eu dou um exemplo muito claro. Por que, Duda, fizeram uma quadra de skate na Zona Sul? Por que você acha que fizeram isso? Eu tenho uma teoria. Qual? A teoria de que é o seguinte, essa quadra ela tinha que ser no Geisel. Não, mas olha, o cara do Meridota está pedindo. Não, mas o da Vila Dutra está pedindo. O do Jaraguá está pedindo. Não, então peraí. Não dá para atender, não dá para fazer 4. Eu tenho uma para ser feito e recurso só para uma. Onde eu vou fazer? Não vou atender ninguém, vou pôr num lugar que é fora de todo mundo. Vou pôr na Zona Sul. Aí você pega o adolescente, o filho que mora no Meridota, no Jaraguá, não sei o quê, ele sai de lá e vem para brincar aqui. Não, mas aí teria que fazer 4, 5. Não, então, mas o que acontece? Se mas você... essa praça de skate é um sucesso. É um sucesso, mas... Também deve muito ao Dr. Enilson, Sim. que é um... Agora, não é crítica. Como não pode ter 4 e só tem dinheiro para ter uma, como que você privilegia um bairro em detrimento do outro? Talvez aquele que tenha maior casas que adotaram coleta seletiva, o que tem menos dengue, o que os bairros estão com menos problema de uma série de coisas. Enfim, eu tenho na minha cabeça quais são os indexadores que você tem que criar para um bairro para poder privilegiar aquele com asfalto ou com alguma quadra, alguma coisa. Tá bom? Dominguinho, acabamos, mais alguma estourando coisa? O tempo. Não, eu queria agradecer muito, Duda. Eu acho que se tem um pai da ideia, foi você. Toda vez que eu vim aqui, você brincou tanto que, honestamente, meio que uma coisa que foi muito rápida na minha vida aconteceu, essa mudança de um partido para o outro, e aí já ser levado a um pré-candidato. Eu estou muito agradecido e quero aqui parabenizar ao pessoal do DEM, a todos que trabalharam pelo DEM, a família Ranieri, Dudu, Chiara, Neto, por terem um partido tão bem organizado, estruturado e com pessoas fantásticas ali ladeando e trabalhando. A todos eles, agradecer o apoio que eu recebi de bate-pronto, dizer para a cidade que, se eu tiver oportunidade, o meu lema vai ser servir, Duda. O administrador tem que servir a população, tem que escutar e servir a população. E mandar um abraço que ontem eu tive com os amigos lá do BTC, da Tosse, para todos eles, em especial ao Chiquinho, Lata Véia, Fontes, Otacílio Garmes, e o mais novo da turma lá, o Marquinho Mão de Pau. Um abraço para todo mundo, um abraço para todo bauruense e muito obrigado pela oportunidade. O Rafael do Meridota, ele voltou aqui. Balandrino, estivemos juntos no CADEM. Ah, tá, lembrei dele. Já lembro, claro, sei quem é. Ó, deixa eu aproveitar e falar. Você quer ver a revista mais bonita? Vocês material conhecem, fantástico. Né? Fora de série, olha. E um dia eu perguntei para ele, eu falei assim, a crise está chegando aí. Será que você vai conseguir manter essa qualidade, nível, né? de revista? Você vê tudo. Os jornais diminuem. O Estadão disse que mandou embora 250 pessoas essa semana. Né? Não sei se é 250 ou 50, agora estou em dúvida. Jornalista famoso do Estadão foi embora. E é uma maravilha. Então ele mandou uma carta aqui para mim. Né? Duda, professor Duda, saudações palestrinas. Em nosso último encontro aí na TV Prevê, você me perguntou se com a crise a Jequitibá conseguiria manter o padrão das revistas. Entrego a resposta em suas mãos. Fantástico. Tiragem recorde, papel importado e 150 páginas de muita informação. O único setor, também é uma coisa, eu não li o resto da carta. O único setor que vai bem para burro aqui no Brasil é o agronegócio. E vocês são porta-voz de qualidade do agronegócio. O brasileiro se torna mais criativo nas crises. É verdade, os grandes inventos são na época de guerra. É verdade. Além disso, o agronegócio toca o país. Claro, se não fosse o agronegócio, então nós estávamos desgraçados, né? Não é, Lucas? A equipe agradece o time da TV Prevê, que sempre nos honrou com profissionalismo e grande amizade. A revista Rédeas chega nas bancas em todo o país no próxima quinta-feira. Eu tenho uma neta que está lá em Mato Grosso
que é veterinária, que fez pós-graduação nos Estados Unidos em inseminação artificial, conhece cavalo como ninguém, eu já estou mandando a revista para ela. Todas que eu ganho, depois que eu vejo, eu mando para minha neta, viu? Eu mando para minha neta. Bom, tá aí. Eu acho que, olha, eu não posso falar quem são os 4, mas eu dei a dica todas as vezes que eles vieram aqui. Até agora, ó, eu estou em Bauru, eu estou esperançoso. Queria estar com o governo federal também. Eu não endosso a sucessão que vem aí, mas tem que fazer alguma coisa. Essa cambada de ladrão não pode ficar aí, né? Quer dizer, tem que fazer alguma coisa. Não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, e meu endosso não tem. Mas Bauru tem 4 candidatos de primeira linha.